nós vamos falar sobre a terceira, né, sobre a integração. O terceiro tópico, família e igreja, uma integração prejudicada. Por quê, pastor? Se teve a integração agradável, se teve, né, a primeira integração que é necessário, né, é uma integração necessária, e a outra agradável, por que agora uma integração prejudicada? A integração entre família e igreja, muitas das vezes, é prejudicada. E nós vamos ver por que da igreja ser prejudicada e a família ser prejudicada, muitas das vezes, nessa integração. Não obstante, o aspecto agradável que permeia a integração família e igreja, é preciso compreender que esta integração sofre muitas vezes interferência de problemas que trazem sérios prejuízos. Então, existem alguns problemas na vida secular que podem interferir na vida espiritual entre igreja e família. É aonde que traz prejuízo, aonde que essa integração é prejudicada. E nós vamos ver por quê. Então, veja bem, é preciso compreender que esta integração sofre muitas vezes interferência de problemas que trazem sérios prejuízos. A igreja tem sofrido nesses últimos dias, irmãos, por falta das pessoas terem um comportamento alheio a respeito da igreja, a respeito da obra de Deus. Então, tem sofrido prejuízo, tanto a família quanto a igreja. E nós vamos ver por que é prejudicada, tanto um contra o outro. Primeiro, prejudicada pela alienação. Se você for olhar o que é essa palavra alienação, né, é uma transferência de prioridade. É uma transferência de prioridade. Existem famílias que estão alienadas da igreja. Estão o quê? Estão trazendo uma transferência de prioridade. Eles não sabem discernir o que lhe vai fazer benefício, o que vai lhe fazer bem. A igreja, muitas das vezes, e a família é prejudicada nessa alienação, porque as pessoas, elas não sabem colocar as coisas no devido lugar. Existem pessoas, não todas, mas existem pessoas que têm facilidade de trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Tem facilidade de trocar as coisas de Deus por uma festa. Tem pessoas que têm coragem de, um dia de ceia, ela marcar uma outra coisa para ela estar fazendo, ou um lazer, ou alguma coisa. Não que seja pecado ter lazer, mas tudo tem um tempo determinado, tudo tem a hora certa para tudo. Então, tem sofrido esse momento, a igreja, tanto a família, nessa integração, por causa disso. Por causa disso, as pessoas não discernem. Há uma transferência de prioridade ou de direitos, de bens. Eu tenho direitos, mas às vezes eu estou transferindo alguns direitos para coisas secundárias, e é onde que repercute depois na família, e repercutido na família, repercute na igreja. Porque a família é a igreja é a família. Às vezes a pessoa pensa assim, que a igreja tem que sobrecarregar a tudo. A igreja tem que sobrecarregar para a família estar vivendo tudo bem. E não é só isso, não depende só da igreja, depende da família também. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a igreja vai bem, a família está bem. Então Agora,
se eu transfiro prioridades. Hoje é semana da família. Fazer o que lá? Eu já sei o que é. Eu cuido bem da minha família. Eu não preciso de ouvir, não preciso dessas coisas, não. E a pessoa não dá total prioridade para essas coisas. Depois vem as dificuldades. Aí quem que paga, como diz o ditado, quem paga o pato? Quem? A igreja. Repercute na igreja. Aí se a igreja não tem como fazer alguma coisa, eu vou sair porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas a pessoa não viu que ela veio plantando desde lá de trás. O plantio já vem de longas datas. Então é uma coisa que prejudica, irmãos. Às vezes a pessoa transferir essas prioridades. Nós falamos aqui quarta-feira que o salmista Davi, ele falou que preferia estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outra parte, ou estar na porta da casa de Deus do que estar na tenda da impiedade. Então, nós temos que priorizar. Espera aí, o que eu vou fazer tem benefício para mim, para minha família? Não. Vai me beneficiar só eu, mas não vai beneficiar minha família. Agora, eu estar na casa de Deus vai beneficiar a mim e a minha família? Lógico que vai. Então, nós precisamos rever as prioridades, porque senão vai ficar uma integração prejudicada por causa dessas atitudes. Veja bem, o engajamento e a participação de cada família é indispensável para a igreja. Aqui não existe família A e nem família B, aqui existe uma família. E todo engajamento da minha família, da sua família, da nossa família na igreja, ela traz benefício para a igreja. Aí irmãos, tem aqueles que ficam assim, ficam de longe. Aí eles não querem participar, eles não querem ajudar, mas quer dizer assim, eu não, lá já tem a panelinha, lá já tem o carneirãozinho, que eu vou... Mas não é. A pessoa não se aproxima e não quer a participação. E na verdade Jesus não trabalha com panelinha e nem carneirãozinho, né? Jesus trabalha com vaso. A gente vai ver na Bíblia que é só vaso, né, que Deus trabalha. E então a pessoa fica assim, lá, ó, é fulano, é ciclano, é bertano, mas a pessoa, ela não prioriza as coisas de Deus para ela é secundário. E como que você vai colocar uma coisa na mão de uma pessoa que ela não quer ter prioridade nas coisas de Deus e quer colocar as coisas de Deus em segundo lugar? Não tem como. Então, nós vemos o engajamento e a participação de cada família é indispensável para a igreja. Todo mundo participar, irmãos. Todo mundo comer do bolo. Lembra quando Deus mandou Moisés instituir a ceia da Páscoa? Ele mandou matar um cordeiro. E se o cordeiro fosse grande, o que era para fazer? Partir e convidar quem? Os vizinhos. Convidar, venha participar. Venha participar. Então, a família participando, a família tendo a sua participação, sendo participativa, a igreja ganha e a família ganha. Agora, se eu viro as costas para as coisas de Deus, se eu deixo as coisas de Deus em segundo plano, eu perco e a igreja também sofre com isso. Sofre consequências. Ainda mais, o indiferentismo de muitas famílias, olha aqui para você ver, o indiferentismo de muitas famílias acomodadas e desinteressadas em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Existem famílias que estão o quê? Acomodadas. Estão acomodadas, desinteressadas em crescer nas coisas de Deus. Crescer nas coisas do Senhor. E Pedro, 2 Pedro 3,18, o que é que ele fala? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Foi isso que ele falou. Pedro fala. Então nós precisamos entender, meus queridos,
que nós devemos vencer esse indiferentismo de muitas famílias acomodadas e desinteressadas em crescer. Não tem interesse em crescer. Ela não tem interesse em progredir. E aí fala, bem como igrejas, olha para você ver, ó, bem como igrejas que não valorizam a família, resulta em enormes prejuízos para ambos. Além de ter família desinteressada, além de ter família acomodada, existem igrejas que não valorizam a família, não promove nada com a família, não dá maior ênfase à família, não preocupa com a família. Aí sofre igreja e sofre família. Porque se todos nós começarmos a desprezar, não, aqueles irmãos lá, saiu, aquele lá está saindo. Porque não... Não, irmãos, nós precisamos de todos. Todos. De todos. Só que nós não podemos ficar acomodados, não podemos ficar desinteressados, não podemos ficar alienados, não podemos ficar dessa forma com respeito à obra de Deus. Então veja bem, o indiferentismo de muitas famílias, acomodadas e interessadas a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus, bem como igrejas que não valorizam família, resultam em prejuízos. Igreja que não preocupa com família. Né? Olha para você ver, a nossa preocupação com família. O que nós temos todo domingo? De manhã? Nós poderíamos fazer o quê, irmãos? Nós vamos ter culto só à noite. Porque domingo é dia de descanso. Nós não vamos ter escola dominical mais. Mas e os meus filhos, seus netos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade? Como que fica? Como que vai acontecer? Então nós preocupamos com a família. Para você ver, nós temos a preocupação com a família. Nós temos, vamos comigo, nós temos culto, do qual, vamos ver, se os irmãos vai, departamento, nós começamos na onde? Pode falar. Crianças, depois. Adolescente, depois. Jovem, depois. Adultos, tem as irmãs, tem irmãos. Então, há uma preocupação. A igreja tem que preocupar. Agora, não pode só a igreja preocupar com a família. A família tem que preocupar com a igreja. Gente, é lá que eu adoro a Deus, é lá que eu sento para ouvir a palavra, é lá que eu alimento, é lá que Deus fala comigo, é lá que o pastor, o ministério, os irmãos, as irmãs, ora e Deus faz a obra. Então, tem que haver essa mútua preocupação. Igreja e família, família e igreja. A família tem que pensar, a igreja investe tanto. A igreja investe bastante na família e nós estamos fazendo pouco caso, nós não estamos indo nem nos cultos direito. Você pensa bem para você ver. Às vezes você se prepara um estudo, na quarta-feira, um estudo bíblico para passar. Aí você pensa, se tivesse pelo menos 50%, mas não. Muitos não preocupam. Eu já sei tudo, eu já sei. Se ele falar do Espírito Santo, eu já sei. Se ele falar tabernáculo, eu já sei. Se ele falar de arrebatamento, eu já sei. Por que eu vou? Mas não é assim. Né? Então, sofre por causa disso. A falta, olha aqui, a falta de maturidade cristã, o que é maturidade cristã? O que é? Maturidade. Amadurecer. Tornar maduro. Nós temos um grupo de crentes que eles estão de vez. O que é isso, pastor, de vez? Nem maduro, nem verde. É de vez. Então é de vez em quando.
de vez em quando, né? Olha aí, a falta de maturidade cristã e o relaxo, isso aqui pega pesado. A falta de maturidade cristã e o relaxamento na participação, de estar participando das coisas da igreja, de estar participando das coisas da igreja, prejudicam tremendamente a integração entre família e igreja. Hebreus 5, 12 a 14. Olha para você ver. Relaxamento. Ou seja, a falta de maturidade, o relaxamento na participação. Hoje é culto de quê? Hoje é culto de criança. Não, eu não sou criança não. Hein? Então você está fora da Bíblia. Porque Jesus falou o quê? Que eu tenho que tornar como uma criança. E eu te pergunto agora, eu falei isso aqui essa semana. As crianças fazem parte do rebanho do Senhor, ou elas vão se tornar rebanho depois que batizar? Elas são agora ou não? O que Jesus falou? Deixai vir a mim quem? As criancinhas. Jesus um dia viu uma criança cantando e o povo começou a reclamar. Jesus falou assim, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então, veja bem, a falta de maturidade, a pessoa não tem interesse em amadurecer. E eu vou amadurecer na medida que eu vou compartilhando, que eu vou cultivando a minha fé. Que eu vou cultivando a palavra de Deus. Não tem como amadurecer se não cultivar. O relaxamento na participação prejudica tremendamente a integração entre família e igreja. Hebreus 5, 12, 14. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha aí, meus queridos. O que o escritor aos Hebreus fala? Ele fala que às vezes, por falta de maturidade, por relaxamento na participação, a pessoa não quer participar, a pessoa ela não quer amadurecer. Aí Paulo fala assim, quantos anos você tem de crente? Eu, 15, você, 20, você, 30. Vocês ainda fazem eu gastar tempo ainda? Vocês já era para estar ensinando outras pessoas. Vocês já era para estar ensinando outros indivíduos a fé, ensinando eles alguma coisa. Eu tenho que ficar gastando tempo com vocês aqui, perdendo tempo, chamando vocês em reunião, para ficar explicando uma coisa que faz 30 anos que vocês estão carregando. E ele ainda fala ainda, porque devendo já ser mestre pelo tempo ainda necessitais que vos torne a ensinar quais os primeiros rudimentos das palavras. Você vai olhar a palavra rudimento, é o quê? Conhecimento ou noção. O primeiro conhecimento, eu vou ter que voltar lá e ensinar para vocês. Olha, gente, a fé é assim, 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 sendo que eu estou dando leitinho para vocês, e já era para vocês estar comendo o quê? Comida sólida. Tem que estar lá, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade vos libertará. Quando já era para estar torcendo a orelha, já era para estar torcendo mesmo, né? Chamando a atenção. Aí o que o escritor aos Hebreus ele fala? E fala assim, porque qualquer que ainda não se alimenta, qualquer ainda que se alimenta de leite, não está o quê? Experimentado no quê? E é o quê? Porque é menino que toma leite.
Então, às vezes, tem gente na igreja que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você tem que ficar com uma madeirinha para ele, irmão. Ô, irmão, o que aconteceu? Ai, pastor, yeah. Aí você tem que arrumar uma chuquinha para fazer um chazinho. Dá para ele. Depois ir com a mamadeira, porque se você for com comida forte, o que acontece com ele? Ele desvia. Ele não volta mais na igreja. O pastor veio aqui em casa, mas arrebentou eu com a palavra. Dizer que lá. Aí quer que chega lá? Ô, irmão, o que aconteceu, irmão? 30 anos de crente. O que aconteceu, irmão? Jesus vai. Filho, Jesus vai. Filho, misericórdia, irmão. Isso aí prejudica a obra, isso aí prejudica. Era para a gente estar gastando tempo com quem? Vamos ver se os irmãos vão capturar rápido. Em buscar outros. A gente está gastando tempo para remendar outros. Que podia estar ajudando a buscar outros. E você está tendo que... Vem cá, good, vem. Hã? Está quase cantando musiquinha para dormir. Não. Mas o mantimento sólido é para quem? Os perfeitos. Os quais, em razão do costume, têm sentido o exercício para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos mais. Essa integração é prejudicada pela incompreensão. Pela incompreensão. 1 Coríntios 11, 17 e 18. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Outro problema que prejudica profundamente é a dificuldade de relacionamento. Eu não me dou bem com fulano na igreja. Eu vou lá, mas eu cumprimentei, mas não dou bem com ele, não. Eu não dou bem com fulano. E a irmã, eu falo para o Senhor, porque tem que falar. E aí? Como é que fica? É prejudicado por causa do relacionamento. Olha aí, ó. Por causa da incompreensão. Outro problema que prejudica profundamente é a dificuldade nos relacionamentos. O que Paulo fala aí? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Portanto, vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E, em parte, o creio. Aí, Paulo falou assim, gente, que vergonha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não louvo vocês nisso. Porque quando vocês ajuntam lá na igreja, vocês não ajuntam para adorar a Deus. Vocês estão juntando para descer a língua nos outros. Para falar de A ou de B. E eles foram comprados com o mesmo sangue que você foi comprado. Eu não gosto de fulano. Chegou, o trem chegou. Está falando no trem, o trem chegou. Peça rara chegou. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Paulo estava vendo essa dificuldade. Gente, fala baixo, que chegou. Ai, irmão. Satanás. Dá vontade de levar. Em nome de Jesus, te repreendo. Fazer igual o Mirim. Te repreendo. Em nome de Jesus. Porque, misericórdia. Aí Paulo fala. Porque, antes de tudo, ouço que quando vocês ajuntam na igreja, há entre vós o quê? Ai, Jesus, vamos lá. Outro problema que prejudica profundamente a relação, família, igreja, é a dificuldade de relacionamento. Sempre motivada por incompreensões. Essa era um dos graves problemas que perturbava a igreja de Corinto, como se vê já no início da primeira carta. 1 Coríntios 3, 3 e 4. Você vê, Paulo fala que no capítulo 11, a igreja de Coríntios sempre foi uma igreja problemática. Eu dei até um estudo aqui uns tempos atrás sobre a igreja de Coríntios, uma igreja problemática. Do capítulo 1 até o capítulo 16 da primeira carta, teve problema. Depois da segunda, Paulo teve que
Você entendeu? Então, olha o que Paulo fala. 3, 4. Isso. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olha aí, irmãos. Paulo estava vendo a carnalidade na igreja. Por isso que estava sendo prejudicado, porque por falta de compreensão. As pessoas não compreendiam, né? E o que acontecia? Quando havia os grupinhos. Você é de quem? De quem você é? Eu sei. Ah, eu sou de Paulo. Ah, não, lá eu tenho. Olha, eu gosto mais do Cristiano lá na igreja. Ah, eu gosto mais do pastor. Ah, eu gosto mais do irmão Zezinho. Eu gosto mais do irmão lá. Irmão, a igreja de Corinto estava enfrentando esse problema. Aqui, se Deus se Deus soltar uma navalha voando aqui no ar, aqui para cima e para baixo, aqui assim, ó, essa navalha vai para lá e vem para cá. Uma navalha, igual Deus colocou aquela espada que ficava revolvendo lá no Jardim do Éden, voando para lá e para cá, o pescoçudo aqui perde o pescoço. Hã? Cai na hora. Por quê? Porque nós somos todos iguais. Apenas temos responsabilidades a mais do que alguns. Mas nós somos iguais a vocês. Igual você erra, eu erro. Igual fulano erra, eu erro também. Eu não sou superstar. Eu não sou super pastor. Vocês são super obreiros? Vocês nunca vão errar. Erra. Você conjugar o verbo errar, você vai dizer que eu erro, tu erra e nós erramos. Aí o que acontece? Eu sou de Pedro, porque o Pedrão é bom, o Pedrão arranca da espada e... Aí eu já gosto de Paulo. Paulo até os lenços dele cura. Aí eu já gosto de Apolo, porque o Apolo quando prega, cai fogo na igreja. Agora fica com aquela falinha mansa, aquela coisa. Não, quando ele prega, porque Apolo era o quê? Eloquente. E eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. O outro eu sou de Cristo. Na verdade, irmão, ali quando você falou que era de Cristo, mas lá na igreja de Corinto, os piores eram os de Cristo. Por quê? Porque eles não submetiam a ninguém. Eu sou de Cristo, eu não preciso de pastor, eu não preciso. Era esses, da igreja de Corinto. Você é de quem? Sou de Cristo. Oh, então, não, eu não obedeço pastor, não. Eu sou de Cristo. Meu compromisso é com Jesus. Aí um dia o pastor estava pregando e falou assim, ó. Se você tem compromisso com Jesus? Tem. Mas a Bíblia fala assim que existe uma hierarquia. Que você tem compromisso com Jesus. Mas para você firmar o seu compromisso com Jesus, você tem que ter compromisso com esses homens aqui. Porque se você não tiver compromisso com eles, Jesus não tem compromisso com você. O negócio é brabo. Não tem como. Cantor, irmão, cantando. Nós não chamamos, nossa, Deus do céu. Canta. Faz 20 anos que não toma ceia. Pregador, aquele lá é bom. Eu vi, vê só um trechinho dele. Nossa, olha, revela até senha de Wi-Fi. Mas ele toma ceia, qual que é o pastor dele? Não tem igreja não. Ih, cai fora dele. Então, são coisas, irmãos, que nós precisamos, a família precisa entender, compreender isso. Pessoas e famílias, quer ver? Isso. Pessoas e famílias que nutrem contendas e rinchas na igreja, desonra, sabe quem? O nome de Cristo. Uma família que tem rincha com a outra, um irmão que tem rincha com o outro, ele desonra o próprio Cristo.
Ele desonra a própria igreja, o próprio Cristo. Fala, vixe, se eles são irmãos e está nessa briga, por que muita gente não converte? Irmão, você sabia que muita gente não converte, evangelista Zezinho, ao evangelho por causa do testemunho de muitas igrejas que desfaz da outra. Ah, que povo lá não presta não, aquela igreja lá, que lá é ele já é perdido. O outro, não, a nossa que salva. Ó, lá eles não põem aquele negócio. A outra, não, eles não dobram o joelho, não. A outra lá bate palma, que lá não é de Deus, não. Aí o povo do mundo vê e fala, vixe, vocês guerreiam entre si, você imagina se eu passar lá para dentro. Eu estou frito. Então fica de fora. Por último, essa integração prejudicada pela secularização. A igreja se tornar secular. Romanos 12:2. Secular. A igreja e família se tornar secular. Você já notou que tem crente que se torna secular? Secular quando participa lá, mais lá fora, irmão, do que aqui dentro. Secularismo. Se tem festa lá fora, tá. Se tem festa aqui dentro, tá. Se faz assim, faz. Está disposto a tudo. Esse crente, veja bem, prejudicado pela secularização. Romanos 12:2. 12:2. Olha aí para você ver o que Paulo fala para a igreja em Roma, os irmãos que estavam em Roma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está dizendo assim? Ó? Vocês não se moldam com o mundo. Vocês não podem ser moldados pelo mundo. Vocês que têm, o mundo que tem que ser moldado por vocês. É ou não é? Agora hoje está tudo invertido, né? O crente está buscando coisa do mundo, trazendo para a igreja. Mas lá, vai dar certo. Se nós pôr o ritmo daquela música, irmão, hoje tem tudo quanto é tipo de... Se você não for crente, você dança. Você requebra dentro da igreja, rebola. Porque hoje está cheio disso. Tem crente até no TikTok. Não, crente não, porque se for crente não faz umas coisas dessas. Porque crente eu acho que não tem coragem de mostrar padaria no TikTok. Eu vou pegar um pouquinho pesado aqui, porque é para a família mesmo, tem que melhorar, ué. Você entendeu, irmão? Aí depois vai orar. Hoje eu vi um negócio, irmão. O bicho pegou uma moça, duas moças. Ela estava jogando Free Fire e o bicho pegou ela. E chamou um irmão para orar. O irmão foi orar, eu não saio. Aí ele perguntou, por que você não vai sair? Irmão, ele falou assim, eu só tomo posse das pessoas aqui nesse jogo, o bicho falando na boca. A partir do momento que eles ganham uma pedra, não sei se é uma pedra, que ganham uma pedra, aí eu passo a atuar na vida deles. Eu vou morar nessa casa. Eu vou mostrar para os irmãos. Então, aí a pessoa pensa, pastor, não tem nada a ver, não. Tem nada. Aí a igreja sofre, a família sofre, todo mundo sofre. Aí Deus não opera, Deus não faz milagre, Deus não faz maravilha, Deus não faz sinal, porque tem alguém que está. Você entendeu? Então veja bem, Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo. Vocês não sejam moldados pelo mundo. A igreja não precisa, irmãos, de ajuda do mundo. Se Jesus falou que o mundo, o que o mundo faz com a igreja? Aborrece. A Bíblia fala, Jesus falou assim, o mundo vos aborrece porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo aborrece vocês.
Aí tem crente que não quer ser aborrecido pelo mundo. Ai, pastor, eu não sei, por causa da minha fé, eu estou sofrendo retaliação. Você pode sofrer retaliação, eles podem degolar sua cabeça, mas você não vai perder a fé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ver crente de verdade? Acesse aquele filme lá dos primeiros mártires da fé, que os imperadores deixavam os leões sem comer nas arenas, 2, 3 dias, 4 dias, e soltavam os irmãos, criancinha de peito, e soltava com a mãe lá dentro, lá, e os leões estraçalhavam, mãe, filho. Hoje, se fizer isso, a pessoa, você é crente? Isso eu nem gosto de crente. Nem gosto. Mas eu fui lá porque eu fui lá para fazer a vontade de um parente meu, porque fica molando a gente. Nega Jesus. Então, veja bem, a conformidade a este século tem sido um dos grandes problemas da igreja. Nós nos conformarmos com este século. Aí você, sabe por quê, irmão? Quem que é o Deus deste século? É o diabo. Tem gente que está achando que é Jesus que está reinando aqui um milênio. Misericórdia, um milênio que pai mata filho, filho mata pai, criança sendo estrangulada e tanta coisa mais. Não, o Deus deste século é o diabo. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Deus não resplandeça neles. Então ele cegou. Além dele cegar lá fora, ele quer cegar alguns crentes. Infelizmente, tem crente que está cegado dentro da igreja. Já cegou. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver, tem nada a ver, mas não fala em língua mais. Tem nada a ver, mas não ora mais. Tem nada a ver, mas não lê mais. Tem nada a ver, mas não sente mais a presença de Deus. Tem nada a ver. Está morto. É um mosquito na teia de aranha. Só está a carcaça. Há famílias que estão se conduzindo e dando aos filhos uma formação embasada muito mais nos princípios da sociedade corrompida e sem Deus do que nos santos princípios cristãos. Há famílias que estão educando os seus filhos, dando o princípio para os seus filhos de uma sociedade corrompida, pegando princípios do mundano e colocando sobre os seus filhos. Hoje, eu estava vendo, eles fizeram um debate numa rádio, e eles pegaram para valer. Eu vou até pegar aí, depois vou mandar lá no grupo para os irmãos verem, depois vocês podem acessar do começo ao fim. Ele vai falar assim, hoje, por nós aceitar os moldes do mundo, os nossos filhos estão tornando como do mundo. O quê? São os filhos que mandam nos pais, e não os pais que mandam no filho. Inverteu a tampa. Você entendeu? E nós não podemos aceitar. Nós não podemos admitir. Porque amanhã, hoje, é dolorido hoje. Você corrigir? Mas é para o bem amanhã. É amanhã, né? Para hoje também e para amanhã. Porque se hoje nós não formos corrigidos, aí sabe quem vai corrigir? Quem? O mundo, lá fora. Eles vão corrigir. Aí vai ser duro. Para quê? Para nós chegar e ver o nosso filho retalhado, ver o nosso filho chegar. Você não poder fazer nada. Não poder fazer nada. Então Paulo falou assim, não pega os moldes porque o mundo ensina assim, tadinho, não dana com ele não, que vai crescer traumatizado. Eu apanhei de vara de marmela, eu não peguei trauma não.
E não morri também, não. Eu nem desmaiei. Ai, mas depois ele vai ter essa alucinação. Não existe isso. Por isso, irmão, nós temos que ensinar os princípios bíblicos. Ó, a Bíblia fala aqui, ó, filha, é o seguinte, a Bíblia fala assim, ó, não retire a vara da disciplina do teu filho. Se você o castigar, nem por isso ele vai morrer. Provérbios. Ele não vai morrer, não. Ele não morre. Ele vai ter vida. Ele vai ter vida. Ah, eu vou chamar os homens para você. Vai, chama mesmo. Ele está trazendo alguma coisa aqui. Quem está dando escola? Quem está dando comida? Quem está dando roupa? Vocês vão trazer? Aí vocês podem educar. Mas se ele não for trazer, deixa que eu... Porque senão nós vamos fazer o quê? Você entendeu, irmão? Então, nós não podemos moldar com essas coisas, com esse mundo corrompido. Cada família deve considerar os conselhos da palavra de Deus apresentados por intermédio do apóstolo Paulo. Filipenses 4, 7 a 9. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Cada família deve considerar os conselhos de Paulo. Aqui, irmãos, que fala, olha, quanto aos irmãos, tudo que for bom, traz para cá. Tudo que for louvável, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, traz para cá. Eu tenho que saber separar. Um dia, Deus usou o profeta Jeremias e falou assim, ó, Jeremias, o povo quer voltar para mim. Mas eu só vou receber esse povo o dia que ele separar o santo do profano, o santo do profano, e o que é vil do que é útil. Porque eles estão misturando, eles estão valorizando o que é vil e o que é útil eles estão desvalorizando. E eles estão valorizando o profano e deixando o santo. O dia que eles abandonar o profano e abandonar o vil, eu recebo eles. Então tem muita coisa que nós vamos ter que tirar da nossa vida, irmãos. Vai ter muita coisa que nós vamos ter que fazer uma cardanetinha, passar o antivírus. Antivírus, passa na minha alma, passa na minha mente. Deleta isso. Ah, mas isso aqui faz tempo que está comigo. Ah, já acostumei. E às vezes a gente acostuma com o pecado. Às vezes a gente acostuma com o pecado. Salomão falou isso. Salomão falou lá em Cantares 2. Ele fala assim, ó, apanhai-me as raposas. E o quê? As raposinhas que fazem mal à vinha. Ou seja, ali uma alusão, uma aplicação aqui, raposinha. Coisinha pequena, pecadinho. Só que o pecadinho, a raposa vira o quê? A raposinha vira o quê? Raposa. E o pecadinho vira o quê? Pecadão. E não tem tamanho de pecado. Para Deus não existe. Tem igreja que difere. Ah, o que você fez? Tem jeito mais não. Sai daqui. Fica aí, ó. Se a graça vier para você de novo, nós te recebemos. Mas acho que não vem mais não, porque seu pecado é de morte. Aí o outro conta uma mentira lascuda ali, ó. E ninguém põe o mentiroso fora de comunhão. O murmurador, reclamador. Você já viu? Ó, você está fora de comunhão porque você está contando mentira.
Ninguém faz. E o pecado é aqui para nós, aqui, ó. Só para nós aqui. O pecado de adultério com o pecado de mentira, qual que é o maior? Qual? Qual é o maior? Pode falar, irmãos. Hã? É igual. De fora ficarão os adúlteros, os mentirosos, os feiticeiros, os mentirosos. Então tá na mesma classe. Mesma classe. Apesar de ameaças, prejuízos que a igreja e a família às vezes sofrem, alenta-nos saber que esta integração é sempre viável. Prossegue vitoriosamente, graças à direção divina sobre ambas. Salmo 127, versículo 1, Mateus 6, 16, 18 e Romanos 8, 31. Graças à consagração de muitos que chegam a arriscar pela causa cristã. Olha aqui, irmãos, isso aqui é tremendo, ó. Presta atenção para você ver, ó. Graças à consagração de muitos que consagram em favor dessa obra, que dedicam a favor dessa, graças a eles, ó, de muitos que chegam a se arriscar pela causa cristã, não medindo esforço. Romanos 16, 3 e 4. Olha para você ver, tem gente que arrisca a vida por causa da fé cristã. E olha o que Paulo fala, ó. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha que esse casal, olha para você ver. Os quais, pela minha vida, expuseram o quê? Eles puseram a vida deles em jogo por causa de quem? Por causa de Paulo. Olha para você ver. Será que eu tenho coragem de pôr a minha cabeça em risco por causa da obra? E esse casal, olha para você ver, ó, é Bíblia, irmãos, não é outra coisa, ó. Os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Por que toda a igreja dos gentios agradeceu? Porque se eles não tivessem feito isso, a obra não chegaria até eles. Pensa bem, se a obra de Deus não está chegando em alguma casa, em algum lar, e a culpa é minha, nós estamos fritos, irmãos. Esse casal pôs a cabeça deles, Carlinhos, em risco por causa de Paulo. Isso aqui, irmãos, é uma família. Uma família. A família e a igreja são duas instituições coexistentes, inseparáveis e comprovadamente viáveis. Um existe pelo outro. É ou não é? A igreja existe pela família e a família existe pela igreja. Então, doe a sua família para a igreja. Você chega, faz uma oração, Senhor, eu estou doando a minha família para o Senhor. Estou doando meus filhos, estou doando meu... Já é dele, pastor, mas doa para ele. Porque tem gente que sabe que é de Deus, mas não é agarrado. É? Se for chamar para fazer... Ó, o pastor te chamou para enviar você para o campo, fica esperto, hein? Esse negócio de obra, isso aí, ó, sai fora. Você vai morrer. Você vai morrer de fome. Você está pensando? Você entendeu? Então, é inseparável. Um depende do outro. Que Deus abençoe cada um dos nossos queridos irmãos, em nome